Nesta quinta-feira, aqui no Boa Noite Rio Branco, eu vou receber no primeiro bloco o vereador Zé Lopes, do Partido Republicano. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos e enfatizar uma proposta que ele tem, que vai certamente, uma vez posta em prática, ajudar a resolver o grande problema do Acre hoje, que é a violência contra as mulheres. Ele tem uma proposta que já está sendo posta em prática pelo Tribunal de Justiça e também pela própria Câmara de Rio Branco. Depois, no segundo bloco, eu vou conversar com a dupla de irmãos, o Denis Lucas, que é advogado, Denis Lucas, né? E com o Pedro Veras. Este é engenheiro agrônomo. Só que os dois têm algo em comum, a música, especificamente o rock. Eles se apresentam sábado, eles que são líderes da banda By the Way, que é Pegando a Onda, né? Lá na Confraria, um baile inesquecível que vai marcar o encerramento das atividades da Casa Noturna. E aí, no final do programa, dando sequência à série de entrevistas com as mulheres, no mês delas, eu vou receber a professora Márcia Lima, ativista sindical. Como você viu, um programa bem diversificado, feito sob medida para você. Você merece tudo isso e muito mais. Vou para o intervalo comercial e volto na sequência e você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta quinta-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. O apoio do Arasuper, que juntamente com a Aramix compõe a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, também da Papelaria Mundo em 2 endereços para você. Eu tenho um prazer de conversar agora com o vereador Zé Lopes, do Partido Republicano. É isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Mais uma vez. Lá nos Estados Unidos nós temos os democratas e os republicanos. Aqui também nós tínhamos os democratas. Eles fundiram com outro partido agora, mas ficaram republicanos. Os republicanos continuam, inclusive é um partido, né, de conservador de direita. Isso. Vereador, antes de entrarmos nos assuntos principais mesmo, quem convidou quem? O senhor foi convidado pelo partido ou o senhor escolheu o partido? Muniz, antes de eu falar sobre isso, eu preciso te agradecer, porque mais uma vez eu estou aqui no teu programa, né? Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Não, que estou sempre disponível, meu amigo, e agradecer pelo convite, também agradecer a tua audiência, né? É um prazer e uma honra sempre estar aqui conversando com você. Aliás, você não está fazendo nada que eu não tinha imaginado já. Para mim não é nenhuma surpresa. Obrigado. Surpresa seria se você não estivesse fazendo isso. É verdade. O compromisso é grande. Vamos começar primeiro por um projeto que o senhor apresentou na semana passada, que na minha opinião, sabe, eu sonhava com aquilo, porque eu acho que precisamos entender o que está acontecendo com esse homem do outro lado que poderia dar carinho, afeto, amor, compreensão à mulher e faz o contrário. É verdade, importante. Meu amigo. E aí, como é que foi a repercussão? Olha, a repercussão na Câmara foi excelente, né? Até porque nós estamos no mês de março, que é o mês alusivo ao Dia Internacional das Mulheres, né? Então, muitas pautas boas lá na Câmara, essa nova legislatura, dos 17 vereadores que nós tínhamos na última legislatura, hoje são 21, 14 são novos. Então, eu sou um dos novatos e a gente entrou querendo mostrar trabalho, mostrar compromisso com a população. E um dos primeiros passos, até porque eu sou advogado também, foi visitar os outros poderes. E quando eu fui lá no Tribunal de Justiça, tive uma conversa com a doutora Andréia, depois com a doutora Louise, né? Elas tinham esse PL para ser apresentado. Então foi uma união de 2 poderes ali para apresentar o programa, que é um projeto que ele cria os grupos reflexivos e responsabilizantes para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. E essa é uma pauta que eu considero muito importante, meu amigo, porque o Brasil, infelizmente,
sofre com esse grave problema da violência contra a mulher, e dentro dos estados, o Acre, infelizmente, é um dos que tem os maiores índices de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois é, quando implantaram a Lei Maria da Penha, que é uma lei boa, é verdade, muita gente diz, bom, encontramos a solução. Não, não encontramos. Anos depois, nós temos o cemitério repleto de mulheres assassinadas e o presídio cheio de homens assassinos, agressores. Sim. Precisamos encontrar outro meio. Sim. Esse não foi suficiente. Inclusive, esse programa reflexivo, ele é um dos mecanismos previstos na Lei Maria da Penha, né, como uma forma de trabalhar a conscientização. Esses grupos, eles são formados por profissionais multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, que eles vão trabalhar dentro desses grupos o machismo, a violência de gênero, a conscientização para que esses agressores, eles não voltem a repetir essas condutas que eles tiveram no passado. Olha, eu acredito sempre na educação como forma de você evitar, inclusive, partir para a repressão. Sim, é verdade. Em outras cidades isso deu certo. Por que não vai dar certo aqui? Vai dar certo. Sim. E aí, assim, a gente tem essa crença, porque Tarauacá saiu na frente, já implementou, Feijó já implementou, Cruzeiro do Sul já implementou, e a nossa capital, Rio Branco, tem que dar o exemplo também, partir na frente, implementar e mostrar os resultados. Nas cidades onde esse programa já existe, o índice de reincidência desse tipo de violência, ele baixou para 15%, enquanto que na maioria das vezes essa espiral de violência é assim, briga, agressão, aí daqui a pouco volta para paixão, daqui a pouco começa a ter problema de novo, e eles ficam indo e voltando nesse ciclo de violência que infelizmente muitas vezes acaba combinando com o feminicídio, com a morte, né, da mulher. Então a gente quer interromper esse ciclo e empoderar as mulheres, né? Essa é uma das nossas pautas. Foi motivado, por isso que o senhor foi, e ao mesmo tempo assustado, né, com esses números. Sim. O senhor foi ao Tribunal de Justiça e dali surgiu uma parceria. Uma parceria para a gente implementar o PL que eles já tinham pronto, né? E trabalhar junto com o Tribunal de Justiça para fazer com que a Prefeitura viabilize a criação desses grupos. Essa é uma pauta. Outra pauta que está relacionada também, foi muito importante, apresentada na semana passada. Nós aprovamos, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que proíbe a nomeação de condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher com trânsito em julgado, que é aquela que a decisão já é irrecorrível, né? Decisão definitiva. Então, as pessoas que estiverem nessa condição, elas têm que cumprir a pena para depois poderem ser nomeados na prefeitura. Mais que é justo. Isso aí é mais uma forma de proteger as nossas mulheres, para que o agressor, a pessoa que esteja pensando em cometer esse crime, ela saiba que ela vai ter muita dificuldade pela frente se ela continuar com isso. Evidentemente que os seus colegas vereadores, inclusive os homens, não estou falando das mulheres porque naturalmente elas vão mesmo, embarcaram também nessa 100%. Foi uma votação unânime, né? E o que a gente quer é garantir que o prefeito sancione esse projeto, porque na legislatura passada foi apresentado o projeto, ele foi aprovado, mas o prefeito vetou naquele momento. Então agora o que nós vamos fazer é acompanhar, conversar com o líder do prefeito, conversar com o presidente da Câmara, o Joab Lira, que é uma pessoa muito próxima, uma pessoa da confiança do prefeito Sebastião Bocalon, para que ele realmente sancione esse projeto e faça valer essa medida que é, a meu ver, num estado como o nosso, é de extrema importância para garantir a segurança delas. O senhor pretende apoiar direcionando emendas para essa causa? Sim. Para o empreendedorismo feminino? Inclusive, nós temos projeto social e no final eu vou te fazer um convite que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Nós temos um projeto social que leva, como eu sou advogado, eu comecei com isso antes da política mesmo, leva conhecimento jurídico a respeito de Bolsa Família, BPC, que é o benefício da prestação continuada para aquela mãe de uma criança deficiente, mãe de uma criança autista, que a gente sabe que um dos fatores que perpetua a violência é justamente uma dependência econômica, além da emocional. Quando a mulher ela depende economicamente do marido, às vezes ela suporta certas coisas que se ela tivesse a sua própria independência, ela não ia suportar.
Então, nesse projeto social, a gente leva essas informações para essas mulheres que precisam e também a gente está trabalhando com cursos, com capacitações, e o convite que eu vou te fazer, que eu vou fazer aqui para todos os teus telespectadores, é para os homens e para as mulheres, mas como a gente está no mês delas, né? Sim. Eu acho que a gente priorizou uma palestra voltada para elas. A gente está reinaugurando, lá na Igreja Batista do Bosque, a rede de empreendedores. Essa rede aqui, ela vai trazer uma pessoa muito importante. O Rosenha, ele começou como um simples sapateiro e hoje é dono de uma das franquias que mais cresce no Brasil. Olha um exemplo aí. Que é a Sapatinho de Luxo. A Sapatinho de Luxo a mulherada conhece, eu tenho certeza. Sim. Ele vai vir dar uma palestra gratuita, né, para mulheres. E essa nossa parceria com o TJ viabilizou o transporte de 50 mulheres que são egressas do sistema penitenciário, que são mulheres que precisam trabalhar, que precisam sair dessa dependência, que vão estar lá na palestra também para ouvir uma palavra de motivação, para ouvir uma palavra de orientação, para que elas busquem também sua independência. A gente sabe que uma das maiores preocupações, Muniz, aqui não só em Rio Branco, mas no Acre todo, é com relação ao emprego, à renda. A população está muito carente disso. Verdade. Então, se não tem emprego para todo mundo, a gente precisa dar uma orientação para que as pessoas busquem empreender. Então, essa aqui digamos, é o primeiro passo para aquela pessoa. E eu sei, porque estou fazendo ações de panfletagem no comércio. Muitas vezes aquela pessoa está trabalhando, mas todo mundo tem alguém na família que está precisando trabalhar. O vereador, agindo assim, na sua opinião, a Câmara dá um bom exemplo nessa luta contra os agressores? A Câmara, ela vai dar um bom exemplo nessa luta contra os agressores, não só com esse PL da Prefeitura, mas usando esse mesmo critério para a nomeação de servidores dentro da própria Câmara. E, com isso, levar essas ações para outras esferas, né? Garantindo um ambiente de trabalho mais saudável e tirando esses agressores do convívio com as pessoas. Então, isso é um passo importante também para conscientizar e para proteger. A OAB, da qual o senhor faz parte, o senhor também Sim. É um advogado, tomou uma atitude esse mês plausível. Os homens que ocupam cargos, principalmente o presidente e o secretário-geral, se afastaram para as mulheres assumirem. Inclusive lá na Câmara também. Na solenidade alusiva ao Dia da Mulher, o presidente Rodrigo Ayashi estava presente e ele cedeu, né, a oportunidade para que a vice-presidente também, que ela fizesse a fala lá e que ela representasse a OAB nesse evento e em outros. Então, isso é uma atitude bonita que a gente gosta de ver e eu acho interessante porque elas são metade, né? 50% da população, até mais de 50% da população hoje é formada... No nosso caso aqui, pelo menos na questão eleitoral, elas são maioria. Por mulheres, exatamente. E aí, uma das minhas missões lá na Câmara é também lembrar o prefeito de que na campanha dele para a Prefeitura, né, no ano passado, ele prometeu criar uma Secretaria da Mulher aqui em Rio Branco. A gente sabe que o governo do estado do Acre já tem uma Secretaria da Mulher e a gente quer ajudar o prefeito a criar essa secretaria também para pensar políticas públicas voltadas exclusivamente às mulheres. Legal. Vereador, o senhor está gostando de exercer a atividade parlamentar e política ao mesmo tempo? Sim. Muniz, eu vou te falar, assim, sinceramente, as primeiras 3 semanas eu não gostei muito não. Porque aquela formação da mesa diretora, as comissões permanentes, a disputa de poder no início da legislatura, ela fica muito acima, apaga, na verdade, a missão principal do trabalho, que é você pensar na população. É verdade. E aí eu fiquei bem decepcionado. Eu falei, rapaz, será que eu passei 3 anos andando para isso? Mas foi bom porque a hora que esses espaços de poder eles foram definidos, a Câmara ela começou a olhar para fora e começou realmente a fazer o trabalho. Então, eu estou com 70 e poucos dias de mandato, já fiz mais de 200 indicações para a Prefeitura, rua, esgotamento sanitário, iluminação pública, parques, praças. Eu sei que o prefeito, você detectar o problema é muito mais rápido do que resolver o problema. Né? Até eu vi agora que o presidente do SAERB, o Enoque, ele saiu daqui. Eu quero dar os parabéns, não só para o Enoque, mas para toda a equipe do SAERB,
que trabalhou 24 horas nos últimos dias para restabelecer o abastecimento de água aqui em Rio Branco. É verdade. A gente sabe que nos últimos 5 anos nós tivemos praticamente 4 grandes alagações. Sim. É certo que todo ano praticamente a gente vai ter ela em maior ou menor grau, e eles trabalharam e realmente conseguiram agora já restabelecer praticamente 100% do abastecimento. Evidentemente que o fato de ser advogado torna a atividade parlamentar menos complicada, né, presidente? O senhor ali nem vai precisar de um assessor jurídico, porque o senhor sabe o que está fazendo ali. Então, tem essa vantagem também. Meu amigo, ajuda, inclusive, outros lá, né, colegas. Sim, eu vou lhe falar que você pega as coisas mais rápido por ser advogado. Sim. Mas eu acabo tendo 2 advogados na assessoria, porque são muitos projetos de lei e são muitos pedidos de ajuda jurídica que a gente recebe no gabinete. Então, eu acabo usando o gabinete para orientar também a respeito dessas demandas da população. Se bem que tem a questão do regimento, você precisa conhecer também, né? Mas isso aí, olha, quando, graças a Deus, no dia das eleições, que o resultado foi positivo, graças a Deus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá na Câmara, peguei o regimento interno, o código de ética, a lei orgânica do município, para me orientar a respeito da conduta. Eu acho que, pelo fato de eu ser um vereador novato, eu me preocupei muito com isso, que era para já chegar lá sabendo, pelo menos o que está no papel, a gente já tem uma direção também. A composição do bloquinho foi uma experiência exitosa? Eu te digo que o bloquinho ele foi uma grande ideia e que nos fortaleceu muito lá na Câmara, porque são 5 vereadores, né? 2 do PSDB, 1 do Podemos, eu do Republicanos e 1 do Solidariedade. E se nós estivéssemos sozinhos lá dentro, com certeza o nosso poder de manobrar algumas questões ele seria reduzido. Né? A partir do momento que nós nos juntamos, nós viramos a 2ª maior bancada da Câmara, perdendo apenas para o PP, que é o partido do governador, que tem 6 vereadores. Nós temos 5. E isso aí foi fundamental para a gente definir algumas comissões. Graças ao bloquinho, eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Isso, né? E eles me escolheram pelo fato de eu ser advogado também. E então eu consigo dar uma celeridade nos projetos que são realmente importantes. Eu acompanho todos os projetos de lei. Se for só com o seu partido, você não teria como chegar lá. Não, porque os republicanos, infelizmente, eles obedecem ali a proporcionalidade. Isso, exatamente. Rapaz, você tá bem, bem informado de como funciona. Trabalhei lá há 25 anos. Olha aí, rapaz, que pena que não foi na minha época, né, Muniz? Mas agora você tá em outra, né, meu amigo? Então, assim, foi importante também, eu faço parte sou membro da Comissão de Direitos Humanos, sou membro da Comissão de Educação, e foi graças a essa junção dos 5 vereadores que a gente conseguiu esses espaços importantes. Eu percebo, assim, claramente, vereador, que o senhor está conseguindo fazer uma excelente atuação lá nas comissões, que é, na minha opinião, onde o parlamentar exerce a sua atividade parlamentar propriamente principal, dita. Exatamente. Mas o senhor está conseguindo fazer a política também. Como encontrar tempo para tudo isso? Foi, meu amigo, eu vou te falar que eu disputei a eleição de 2022, não tive um resultado positivo, mas ali começou uma caminhada. Mas o senhor não perdeu a eleição ali, não, sabia? Rio Branco, o Acre perdeu a oportunidade de eleger um deputado. Rio Branco elegeu um vereador. Meu amigo, obrigado. Claro. Foi um começo muito importante para eu começar a fazer as conexões, começar a entender como que as coisas funcionam. E de lá para cá, eu andei 20 dos nossos 22 municípios, sempre ouvindo muita população. E uma das coisas que eu mais ouvia, meu amigo, era justamente essa reclamação de que o político aparece durante as eleições e depois se fecha dentro do seu gabinete, fazendo só reunião com o secretário, e você perde aquele feeling, você perde aquele sentimento mesmo da urgência, da necessidade, do básico que a população não tem. Então eu faço questão, olha, eu estou lá na Câmara terça, quartas e quintas, mas praticamente todos os dias eu estou na rua, eu faço questão de olhar as indicações, quando falam de esgotamento sanitário, quando falam de buraco, quando faltam de asfalto, eu vou, olho, converso com as pessoas, olho no olho. O meu celular, eu fiz uma coisa que na época das eleições todo mundo disse que eu era louco, que eu peguei o QR Code do WhatsApp do meu celular e imprimi 40 mil santinhos
E eu distribuí durante os 5 meses. E o senhor continuou com o mesmo número. O senhor mesmo atende? Eu atendo. Eles brincavam comigo, falavam, não, tu tá dando o teu celular, mas quando tu ganhar, tu vai mudar. É o mesmo número há 15 anos, não mudei. Se você guardou o meu santinho, você tem como falar comigo. Hoje, obviamente, que tem dias... Mais tarde eu vou fazer um teste, o senhor atende mesmo. Pode ligar na hora, meu amigo. Mas assim, óbvio que o trabalho é muito, então a gente direciona. No gabinete eu tenho um pessoal do jurídico, eu tenho um pessoal da saúde, eu tenho um pessoal das indicações. Então eu compartilho com os assessores essa carga pesada de trabalho que a população nos exige. Até porque, de todos os cargos políticos, eu costumo brincar que o vereador... ele é aquele que está mais próximo da população. É verdade. Ele é o para-choque. O vereador, ele é o para-choque entre a população e a prefeitura. Então, a gente recebe todo tipo de demanda e eu tento dar seguimento, mesmo aquelas que não são próprias do vereador, se é algo que depende de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, eu tento organizar e levar para eles, né? Eu tenho uma parceria muito boa com o deputado federal Roberto Duarte, né, que é o presidente do meu partido, Republicanos. Então, aquilo que está além do meu alcance... Outro excelente parlamentar. É verdade. O Roberto, ele desde o primeiro momento, desde a primeira conversa que eu tive com ele lá em 2022, que ele é um político... Eu estava ali novo na política, né? E eu não queria me aproximar de um político já cansado, com a imagem desgastada. E o Roberto, ele está aí há 10 anos na política, mas é um político que eu me orgulho muito de caminhar ao lado dele, né? Porque ele tem palavra e ele trabalha muito também pelo nosso estado. Conversei aqui com o vereador Zé Lopes, do Partido Republicano. Vereador, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado aí pela entrevista, pela disponibilidade. E parabéns aí, você já está conseguindo fazer a diferença na Câmara. Obrigado. Meu amigo, quero te parabenizar mais uma vez pelo teu programa, excelente, pela tua audiência. Dizer que eu estou sempre à disposição para conversar com você e o que eu puder ajudar como vereador, como político, de qualquer maneira, tá? Para as pessoas que estão lhe ouvindo também. A minha rede social é @ZeLopesAC, o Instagram, e eu vou ratificar mais uma vez o convite da Rede de Empreendedores. Quinta-feira, né? Isso. Quinta-feira na Igreja Batista do Bosque. Vai ser abençoado, tá? Com certeza. Um prazer. Amigo, muito Sucesso obrigado. aí. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, depois do intervalo comercial eu volto para conversar com a dupla de irmãos que tem uma banda. O Denis Lucas, que é advogado, e o Pedro Veras, que é engenheiro agrônomo. Os dois têm algo em comum, adoram música, principalmente rock. Eles estarão presentes na festa sensacional deste sábado, lá na Confraria. Até já. Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Veja o VT do AraSuper e entenda as razões que podem levar você a se tornar também um cliente AraSuper. Leve mais, você vai ter muito mais vantagens. Veja o VT. Eu tô tranquilo no AraSuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Seja você também um cliente Leve Mais AraSuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Quem é cliente AraSuper Leve Mais é muito mais feliz, leva mais, paga menos, faz mais economia, isso mesmo. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do AraSuper, do Aramix, também da Papelaria Mundo, 2 endereços para você, com 2 irmãos aqui, sobrinhos do saudoso governador Edmundo Pinto. Aqui à minha esquerda tem o Júlio Veras. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo. E aqui à direita, o Denis Lucas. O Júlio é formado em medicina veterinária. Agronomia. Agronomia, digo. Parece, mas não é igual. É agrônomo, tem mestrado também, estudou muito.
O Denis é advogado. No momento não está advogando porque é funcionário do TJ, Tribunal de Justiça, né? Isso. A outra irmã, Angelina, a Angelina, são 3 irmãos, né? A Angelina, aí sim, ela é veterinária, Isso. assim como o doutor aí. Sejam bem-vindos. E eles têm algo em comum, a paixão pela música. Desde pequeno. Quem se apaixonou primeiro pela música? O Denis, foi? Esse aí trouxe violão para casa. O Denis, por ser o mais velho, aí acabou levando o irmão também. Aí eu pegava o violão escondido para treinar. Né? E a Angelina não entrou nessa onda também, não? Quis Ela entrar. fez umas aulas com a gente ali na Escola de Música do Acre. No tempo era Centro Cultural do Tucumã, ainda antigamente, né? E só que deixou quieto mesmo. E por falar em onda, a banda de vocês tem tudo a ver com a onda. É pela onda, é? Pela onda, By the Wave. Tem uma música parecida com essa. Tem, By the Way do Red Hot Chili Peppers. Vocês são fãs também deles? Isso. Mas toda Faremos. Toda a banda é composta por 4 integrantes. Eu até fiz uma escala. Eu tô na dúvida se o Júlio, que é nosso baixista, ou o Peterson, que é o nosso guitarrista, se eles, qual é que vai ocupar o primeiro lugar? Porque nós somos os especialistas, com respeito aos demais, mas por ser fã, por já conhecer a trajetória da banda, ler biografia, o Júlio já leu vários livros e conhece muito bem, pode debater melhor do que eu. Legal. E olha só, o Júlio, o Denis e outros integrantes da banda estarão neste final de semana, precisamente no sábado, é isso? No sábado. Lá na confraria, um baile sensacional que vai marcar o encerramento das atividades. Porque o Edinaldo vai dar um tempo. O Edinaldo acha que torcendo daqui o Fluminense não consegue entrar, ele quer ir lá um pouquinho mais para perto. Vai embora. Isso. Eu digo que ele vai apenas um até logo. Ele acha que já é um adeus. Não vai ser. Então, lá dia 22 faremos essa... Essa homenagem ao Red Hot Chili Peppers, que é uma banda de rock que influenciou muito. Né? Eu lembro que eu escolhi o contrabaixo, inclusive, porque em algum momento ele, já com violão, ele ouvindo as músicas, eu falei: Denis, que som é esse que está tocando junto com a guitarra? E ele falou contrabaixo, eu não sabia nem o que era contrabaixo. Então, depois de um tempo, fui apresentado ao contrabaixo pelo CA, que hoje está no Rio de Janeiro, um grande baixista, né? Veio de Manaus para cá, dava aula lá no Centro Cultural do Tucumã. E aí, a partir disso, tive a oportunidade de ver, acho que foi a primeira banda que eu vi ao vivo. Ali ia passar na Band, né, em algum lugar que ia passar, e eu gravei na VHS. E assisti e vi que o baixista ia de um lado ao outro do palco e não errava uma nota, e eu fiquei, como é que isso acontece? E fui saber agora, a partir da leitura do livro dele, que ele, apesar dele ser um cara saltitante, né, que inclusive o nome dele, o apelido dele é Flea, que é de pulga, que ele pula nos shows, né, tocando, que ele, na verdade, ele não é aquela... A animação toda, não é só aquilo. Ele é um grande estudioso, ele recomenda livros, ele é um cara, assim, sensacional, né? Então, assim, me esperei na pessoa certa. E por conta disso, acabou que esse ano a gente juntou vamos fazer um especial de uma banda que a gente gosta muito. Vou abrir um parênteses aqui, só para fazer uma perguntinha rapidinho, não tem nada a ver com o assunto, mas como eu comecei fazendo uma alusão, vamos lá. O que vocês estavam fazendo ou a fazer em maio de 92? Nossa, eu tinha 4 anos. Você sabe do que eu quero falar, né? Sim. Mas você lembra? Lembro Lembro porque eu comecei a frequentar, eu tive o prazer de conhecer vocês eram crianças ainda na campanha do Edmundo. Na pré-campanha, 89. O ano que o Júlio nasceu. Entregando as idades. No ano da Constituição Estadual. eu tinha 2 anos, no caso. Vocês foram os primeiros a chegar, então, os pais de vocês, primeiros a chegar no Conjunto Tucumã. Isso. Ainda mora alguém da família lá? O Júlio Sim, mora lá. sim, Nascemos e nos criamos lá. Legal. Vamos de música, vamos? Bora. Vocês estão sorridendo demais. Então, sabe quem é que fala muito em vocês? Nas conversas que eu tenho?
professora Ângela, vocês conhecem? Ah, minha tia, nossa tia. Ela mora lá também no convento. Beijo pra tia. Mora lá para Vamos lá, Tucumã também. então, uma homenagem à tia, vamos lá então. Bora lá. Vamos mandar um Other Side. Hello, what else like separate my side. I don't believe it's bad. It's in my blood, so I am. Isso é só uma amostra do que vai rolar no show lá. O cara é fera, viu? Como é que você se tornou fã desses caras? Olha, a gente conheceu desde pequeno. A gente começando ali nos primeiros acessos à internet com a conexão de escada. Eu lembro muito bem que a gente Foi programava buscar longe, hein? para baixar à noite, ficar ali pra gente conseguir assistir o clipe ou algum vídeo da banda. Desde muito pequeno, porque é uma banda muito rica musicalmente. Os próprios artistas têm toda uma bagagem que levam até hoje. Eu tive a oportunidade de assistir eles em Brasília, no show lá no Mané Garrincha. Meu Deus do céu, a mesma energia de sempre, contagiante, empolgante. Você me fez lembrar o seguinte, ô Denis. O pessoal hoje acha a internet ruim e caro, volta no tempo há 30 anos, volta. Não, há 20, há 20 anos. Né? A gente padeceu muito sobre Discado, conexãozinha de escada. horrível, Chegava aquele CD do provedor pra gente instalar alguma coisa. não é fácil. O acesso era complicado, era difícil, na verdade, né? Mas Então- a gente conseguiu superar todas essas barreiras e se envolver na música. Como que um agrônomo e um advogado se interessam tanto pela música? Rapaz, eu também ministro aulas de músicas, né? Então é impressionante. Até hoje é impressionante como que, por exemplo, dentro de uma sala de aula chama a atenção de todos, né? Que você às vezes entra numa sala que está meio ali dispersa e tocou a primeira nota, todo mundo para, olha e presta atenção. E é todos, né? Um ou outro, todos se envolvem com a música. E somos musical, somos social, somos cultura, né? Então essas coisas são muito importantes, né, para o social, para o convívio, né, de compartilhar. Antigamente tinha muito isso de compartilhar um CD, né? Nem todo mundo tinha um CD. Eu, por exemplo, eu tive o By The Way do Red Hot, mas teve um amigo que me prestou o Californication, que veio antes, né? E eu lembro até com o amigo do Denis, eu falei assim, ó, tu vai lá pro especial no sábado, que foi tu que me emprestou o Californication, a culpa é tua. Né? Então tem muito isso, né? A música ela é social também e de brilhar os olhos, né? Vamos lá, doutor Denis, agora eu vou ser um pouco mais específico. Eu fui no geral. E quando é que o rock surgiu na sua vida? Olha, eu lembro que quando nós éramos pequenos, a gente abria a porta lá de casa, nós pegávamos uma vassoura para simular um show dos Beatles. Nosso pai nos influenciou quanto a isso, Foi, né? colocava lá o disco dos Ele Beatles. gostava também. Aliás, gosta, né? Sim, muito. E aí começamos daí. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu disse, pai, eu quero um violão. E aí ele me deu essa bênção e a música começou Com quantos a fluir anos? mais, 14 anos. E de lá pra cá, estamos aí na música, crescendo. A música em si ajudou muito na minha carreira, porque hoje... A música aguça o nosso senso crítico. Sim, claro. Tem toda, como o Júlio falou, toda uma questão geral, social. Dizem os mais experientes, ô Denis, que os homens inteligentes, aí eu incluo mulheres também, homens no geral, né? Ser humano. Ser humano de modo geral, os inteligentes, de fato, normalmente eles tocam algum Tem uma veia instrumento musical. ou gostam de cozinhar. Isso, tem uma veia Legal. musical. Tem de alguma fato. coisa ligada aí, né? Na história registro muitas histórias nesse sentido. E assim, Então eu preciso aprender a cozinhar e a tocar algum É. instrumento. a gente começou como autodidata e depois a gente foi buscar uma formação mais precisa. Legal. Os nossos professores nos fizeram incentivaram mais ainda o crescimento da gente. E quanto à minha profissão, hoje em dia eu uso muito livro digital com leitura do texto. Eu Bom. consigo ler e o ouvido musical me ajudou para aumentar essa concentração na leitura, uma revisão de material. Isso é muito bom. Legal. Vamos de mais música, então? Bora. O Danny California. Júlio. Sim. Getting born in
the state of Mississippi. Papa was copper and mama was hippie. In Alabama, she'd swing hammer. Race got brave when the brick panorama. She never knew that there was anything more than more. Warrior doesn't know your company take me for. Black bandana, sweet Louisiana. Robbie on the bank in the state of Indiana. She's a runner, river and a stunner. Come that date, say, baby, what you gonna? Look at a better lover, hot night of 45. Just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, shoe your teeth. She's my priestess of your priest. Yeah, yeah. Quando é que com quantos anos você entendeu que tinha que também aprender mais um idioma? Olha, como eu te disse, sou muito autodidata. Comecei na música assim, com um mês de violão, já estava cantando, tocando Malandragem, da KCL. Foi a primeira música assim, que me impactou, uma música maravilhosa. E aí eu desenvolvi nos treinamentos, pegando a letra ali, lendo, relendo, buscando a tradução. A minha formação no ensino médio também contribuiu um pouco para isso. Legal. Contribuiu muito, é fruto do estudo que eu tive, da minha formação, e a perseverança de continuar sempre lendo e aprendendo, mas o Júlio é muito melhor do que eu no inglês. Júlio é melhor no International? Na verdade, para qualquer pós-graduação é muito importante aprender o inglês. Né? Não que no Brasil não tenha referências boas, mas chega um momento que você precisa ir a fundo e você precisa saber outras línguas para se virar nos 30. Olha o meu drama. Lá no primeiro grau eu estudei francês, no segundo inglês, na formação superior espanhol. Resumindo, não aprendi nenhum, nem o outro, nem o terceiro. Complicado. Tem que fazer um específico, né? Muito bom. Tem que botar uma música junto aí. Muito bem. Isso aqui é apenas uma amostra do que vai rolar no sábado, no show deles, do Júlio, do Denis e de outros integrantes da banda. O Fábio, by the way. Baterista e o Peterson, guitarrista. Um By the way. É um quarteto. Igual a banda. Vocês voltarão aqui em breve para a gente continuar essa nossa conversa, tá bom? Foi um prazer conversar contigo. Eu agradeço. Tudo bem? Obrigado. Doutor Júlio e doutor Denis. Um abraço aí aos meus amigos, os pais de vocês, né? O Dinho e a professora Francisca Veras. Isso. Certamente estão lá nos assistir. O Dinho está aqui ou está morando fora? Campo Grande. Vamos mandar um link, ele vai assistir. Com certeza. Não vai perder. perder. Paizão coruja. É verdade. Ele gosta muito. Fala muito. Vamos só para a gente encerrar em alto estilo. Vamos para um clássico. Californication. Eu volto daqui a pouquinho com a última entrevista da noite. Eu vou conversar no final do programa com a professora Márcia Lima. É ativista sindical, ela que fez parte também da diretoria do Sinteac na gestão anterior. Fique aí então com o Júlio Veras e o Denis Lucas. Isso. É com vocês. Banda By The Wave, sábado na Confraria, bora lá. Ninguém pode perder. First born to go home, I could suffer. Dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication. Ok, estamos de volta com a última parte do Boa Noite Rio Branco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Agora com o apoio do AraSuper, que juntamente com a Aramix compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre.
além da papelaria Mundo, eu tenho o prazer de conversar com a professora Márcia Lima. Vamos falar sobre o movimento sindical, ela que já exerceu alguns cargos importantes, inclusive de diretora no SINTEAC, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Obrigada. Sim, Prazer conversar contigo. Fazia algum tempo que você não aparecia por aqui, né? Tempinho, uns 3 anos mais ou menos. Boa noite, Muniz, né? Boa noite a todos os profissionais da educação. Legal. Dando sequência, então, à série de entrevistas que nós estamos fazendo com as mulheres, afinal de contas, o mês de março é dedicado a elas, né? E é o Na meu minha opinião- mês. Na minha opinião, tinha que ser todos os meses. É o mês do seu aniversário também, Quarta-feira. quarta-feira, na próxima semana. Desde já, parabéns. Obrigada. Que Deus continue abençoando a senhora e Amém. sua vida, sua família, ok? Professora, afinal de contas, a senhora que, repito, já foi diretora do SINTEAC, faz parte do movimento sindical, a gente pode chamar de é um ativista sindical, né? O movimento sindical no Acre ele passa por uma fase de renovação, não é isso? Como é que a Isso. senhora vê? Aliás, qual é a relação que a senhora faz daquele movimento sindical lá dos anos 80, que era firme, forte, ferrenho, não abria 1 milímetro, para o atual momento que tem alguma diferença, né? Muniz, a conjuntura política hoje, o que a gente vem passando no nosso país, ele requer uma mudança significativa nos sindicatos, nos movimentos sindicais. A gente faz um paralelo, porque lá nos anos 80 a gente estava na questão da Constituinte, né? Saindo de uma ditadura, entrando numa república, entrando na democracia, e naquele momento o movimento ele pedia um radicalismo maior, né? Hoje há uma mudança, as pessoas foram mudando, há um outro entendimento de sindicato hoje, né? Então, aquele movimento que era mais radical e a partir do momento de muitas conquistas, hoje a gente vem lutando para a manutenção de direitos. Ó, só tocou num assunto importante, acabou me dando uma carona, eu vou aproveitar essa carona. Nesse tempo que a senhora se referiu aí, você olhava para o movimento sindical como aquele movimento que lutava, reivindicava aumento salarial, melhores condições de trabalho. Depois, no segundo momento, lutava não por aumento, mas por reajuste, ou seja, pelo menos repor o que foi perdido, ou parte do que foi perdido. E agora os sindicatos são obrigados a deixar isso de lado para lutar pela manutenção do Pela emprego. manutenção de Onde é que nós direitos. vamos chegar, hein? E dos direitos já adquiridos. Eu né? acredito que a partir dos partidos de esquerda, que foi o auge do movimento sindical, o movimento ele foi meio que cruzando os braços, né? A gente teve um momento de bonança, mas é bom lembrar que nos governos de esquerda, do primeiro mandato do Lula para cá, foi o tempo que o movimento mais fez greve. Só que aí aquele momento já era para melhores condições de trabalho, a gente teve a luta também pela implantação do piso salarial dos professores, né? Então, de Dilma para cá, a gente vem lutando para que não haja um desmonte dos nossos direitos, né? Principalmente aqui no Acre. No Acre a gente vem aí fazendo uma luta, né? Uma luta fortíssima pela manutenção dos nossos direitos. No primeiro mandato do Gladson, a gente enfrentou aí a reforma trabalhista, né? A gente sempre diz, enquanto movimento, que a nossa reforma aqui no Acre, ela ficou muito pior do que a reforma federal, né? Do que a reforma do Bolsonaro. Né? A nossa ficou pior. E é por isso que a gente apelidou de PEC da morte. A gente morre e não consegue se aposentar. Para a gente pegar uma certidão de tempo de serviço no INSS é uma vida, né? Então, hoje a gente vem lutando para que os nossos direitos, conquistados a duras penas, e não foi porque os governos são bonzinhos, são legais, mas porque existe um movimento sindical, existem os sindicatos, e a gente vem fazendo a luta, o enfrentamento, para que esses direitos sejam resguardados.
Um dia desse eu conversando com um especialista no assunto, falando sobre esse contraponto, né? Questão salarial, os direitos, as garantias trabalhistas. Ele falou, você está olhando com os olhos apenas de um trabalhador. Você tem que ver o outro lado também, o lado do empregador. E ele acabou, em parte, me convencendo o seguinte. Ele disse, e a questão da expectativa de vida, que subiu, e muito, de fato subiu. Mas será que a questão da reforma não foi além disso? Ou seja, daqui a pouco você vai se aposentar com quantos anos? Por isso a gente chama de PEC da morte, foi proporcional, né? Foi a reforma da morte. Desproporcional. Você morre e não consegue se aposentar nunca. O problema não é só a expectativa de vida, né? Há todo um interesse maior por trás dessa reforma. A questão da previdência se tornar uma previdência privada, né? E não uma previdência pública. Hoje nós contribuímos com esse fundo. Inclusive, a gente tem, acho que bom marcar depois, um outro momento para a gente falar exclusivamente do Agroprevidência. Hoje a gente contribui com o fundo, mas eu nem sei se quando eu for me aposentar daqui 7 anos, 8 anos, eu vou ter garantido lá o meu direito de sobreviver do fundo que eu contribuí durante 31 anos, né? Porque eu já cheguei à minha idade de contribuição, né, trabalhista. Então, isso aí é um assunto muito complexo. Né? Porque no plano nacional, né, sem querer aqui criticar um ou outro e nem passar o pano para nenhum, mas que os últimos presidentes, independente de partido, todos deram uma contribuição negativa para tudo isso, né? Um criou o tal do fator previdenciário, outro ferrou os aposentados, outro ferrou os pensionistas, essa outra ferrou todo mundo também. Afinal de contas, os trabalhadores estão colecionando derrota e mais derrotas. Você falou da questão do patrão. O patrão, ele visa o quê? Ele visa o lucro. Não é isso? O enriquecimento. E a gente hoje vem vivendo a questão do desmonte do Estado. Né? O privado que é o melhor, o particular que é o melhor, o público é que onera a folha, o público é que é responsável pelas mazelas hoje da queda do emprego. Então, essa questão do desmonte, quanto menos direito você tiver, o patrão é melhor. E isso tanto faz no setor privado, como no setor do Estado, município. Para o patrão, o mínimo de direito que o empregado tiver vai ser sempre melhor. Ontem eu assisti na Jovem Pan a entrevista de um proprietário de uma rede de restaurantes, uma das maiores do Brasil, e eu vi algo ali que me chamou a atenção. No finalzinho, o jornalista perguntou para ele qual era, no momento, o maior desafio dele. Ele disse: cuidar dos nossos colaboradores, porque eles representam o nosso maior patrimônio. Não é normal a gente ouvir isso dos patrões, né? Se preocuparem com o bem-estar social dos seus empregados. Claro que quando ele olha para isso, ele está olhando também para o desempenho da empresa. Sim, com certeza. Ele imagina, para a minha empresa ir bem, eles precisam também estarem saudáveis, né? Felizes. Aqui no Acre, a maior preocupação hoje da educação é a manutenção do nosso direito, em especial a nossa tabela. Ela tinha uma estrutura, até 2022 a gente tinha uma tabela de vencimentos com 10% entre as referências. Escalonada entre as referências. E de uma canetada só, o governo retirou. Ele achatou a nossa tabela de vencimentos em 3%. Diz, mas a gente não perdeu, mas nós deixamos de ganhar. No final do ano passado, já no início desse ano, em conversa informal, por isso eu não vou citar o nome, não foi uma entrevista, foi uma conversa informal com o secretário, ele
falando sobre a luta, né, dos trabalhadores, e ele dizendo, olha, nós reconhecemos que os trabalhadores estão corretíssimos em fazer as reivindicações, estamos cientes de que não estamos fazendo o ideal, estamos fazendo o que é o possível, nem sempre o possível é o ideal. Mas ao mesmo tempo, palavras dele, e aí eu quero a sua opinião sobre isso também. Eles os sindicalistas, os servidores, precisam entender que o governo não cuida apenas dos servidores públicos, ele tem que se preocupar com todos os acreanos, com a melhoria de salário, a melhoria da condição de vida, de saúde, de perspectivas, enfim. A senhora, enquanto sindicalista, enquanto servidora pública, o que tem a falar sobre isso? O problema, Muniz, é que apesar da responsabilidade que o Estado tem e com todos os servidores, eu não posso deixar de beneficiar em detrimento dos outros. O que aconteceu com a tabela de vencimentos da educação foi uma grande injustiça, porque ele só mexeu na tabela da educação. O desmonte só foi na educação, né? E aí a gente compreende, mas o governo ele precisa fazer a lição de casa. O que é alegado para nós é a lei de responsabilidade fiscal. Mas se o governo não fizer a parte dele em cortar certas regalias, né, em diminuir o quadro de comissionados, você abre o Diário Oficial, todo dia tem lá uma nomeação. Entendeu? Todo dia tem lá uma SEC. Dessa forma, o Estado nunca vai sair da lei de responsabilidade fiscal. A educação, ela faz a parte dela. Os profissionais da educação, ela faz a parte dela. Né? Nós temos aulas aos sábados, nós levamos trabalhos para casa, porque nem tudo dá para resolver dentro da escola. Né? Quando é preciso, os professores metem a mão no bolso, entendeu? E aí é uma questão que, além dessa tabela de vencimento, a gente vem também lutando para que aconteça uma reformulação no PCCR, há necessidade de adequar as novas funções, novos cargos. A gente vem lutando também pelas condições de trabalho, reforma nas escolas, boas condições de trabalho para o trabalhador. Então, é toda essa questão. O Estado quer que a gente entenda o lado dele, mas ele não faz a lição de casa. Falando honestamente, professora, o Estado apresenta os números, normalmente os sindicalistas apresentam outros. Afinal de contas, onde é que está a realidade de tudo isso? Eu acho que está do lado dos trabalhadores. Quando a gente vai para uma mesa de negociação, a gente estuda os números, a gente não vai para lá iluminado. Eu vou iluminado, vou achar um número aqui para ir brigar lá com o governo. Não é assim. A gente vai tendo conhecimento de causa, sabendo do que a gente está falando. Eu vivo o chão da escola. Hoje também estou como presidente do Conselho do Fundeb, então a gente tem noção de como que estão os números. E é por isso que eu digo, é preciso o governo ter uma boa vontade rapidinho, por falar de devolver essa tabela. Por falar em números, presidente, rapidinho, o nosso programa está acabando. Houve um corte em vários setores, inclusive na educação, em plano federal. Isso pode atrapalhar também os planos de vocês aqui no Acre? Eu acredito que não. O nosso recurso, o recurso do Fundeb, ele é um recurso estadual, composto pelos impostos do Estado, junto com os municípios. É questão de boa vontade. Agora é questão de boa vontade do governo em fazer justiça com a educação. A última para a gente encerrar. A senhora diria que o movimento sindical, de tantas transformações, vive também ao mesmo tempo uma espécie de crise de identidade? Chega a ser isso? Eu não digo que seja uma crise de identidade. Eu acredito que em algum momento deixou-se de formar novas lideranças, de investir em formação, e eu acho que necessita, pela conjuntura política... É preciso renovar? Há uma necessidade de renovação no movimento, não só no movimento da educação, mas em todos os movimentos. A gente entende também que, por não ter
formado novas lideranças, alguns vão se mantendo, né, vai passando o sindicato do amigo para o amigo, do vice para o presidente, do presidente para o vice, e aí as categorias, não só da educação, elas vão ficando um pouco sem opção, sem uma segunda via ou uma terceira via. Ok. Conversei aqui com a professora Márcia Lima, ativista sindical, foi um prazer conversar contigo. Querendo acrescentar algo, fique à vontade, professor. Deixar nossas considerações, o nosso muito obrigado pelo espaço, dizer para a categoria da educação que nós estamos nessa luta, estamos fazendo a cobrança, né, e também dizer ao governo, né, ao nosso governador, que devolva a nossa tabela, faça justiça, né, com os trabalhadores em educação, ter um pouco de boa vontade, né, em fazer valer os nossos direitos. Legal. E assim a gente encerra o programa de hoje, mas volta amanhã, se Deus quiser, com o último programa da semana, nesta sexta-feira. Até lá, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite.